Oi, gente! Vamos então à nossa sequência, aula 11D, as equações paramétricas da reta. Então, as nossas equações paramétricas, elas vão vir das nossas equações vetoriais. Ou seja, se eu tenho uma equação vetorial da reta como sendo P igual a mais TV, como a gente viu na aula passada, na 11C, nós temos então os pontos delas. x, y, z igual a x1, y1, z1, mais t vezes o vetor diretor A, B e C. Daí, isso quer dizer que eu posso fazer esse somatório aqui, realizar esse somatório, que vai resultar nesse vetor aqui de baixo. x1 mais AT, y1 mais BT, z1 mais CT. Tem aqui as três coordenadas. E pela igualdade de vetores, que já vimos lá na prova passada, né, no conteúdo passado, nós temos o seguinte, que x é igual a x1 mais AT, tá? Aqui é a primeira equação paramétrica. Y é igual a y1 mais bt, é a segunda equação paramétrica, e z é igual a z1 mais ct, que é a terceira equação paramétrica por fim, tá? Então, esse conjunto de equações, esse sistema de equações é chamado de equações paramétricas da nossa reta. Vamos então a um exemplo aí, ver como que funciona esses dados todos aí. Então, nós temos o seguinte, eu vou deixar aparecendo aqui as equações paramétricas para que a gente consiga inseri-la nesse exercício aqui. Então, nós temos o seguinte, a reta R que passa pelo ponto A, 3, menos 4 e 2, e é paralela ao vetor V, 2, 1 e menos 3, ela vai ter quais equações paramétricas? Então, lembrando lá que eu tenho P é igual a A mais TV, que isso é a nossa teoria, e nós vamos ter que colocar uma a uma. Então, a nossa reta R vai ser x é igual, que é o x do ponto P, ao x do ponto A, que é o 3, mais 2, que é o x do V, t. Tudo bem até aí? O y da mesma forma. O y do ponto P é igual ao y do ponto A, menos 4, mais 1, que é esse 1 aqui, t. E z é igual a 2 menos 3t. Estão aí as equações paramétricas em relação ao ponto A e o ponto V que o exercício nos deu. Agora, nesse segundo exercício, ele é um pouco mais extenso, mas ele vai abranger toda uma situação aí, todo um conteúdo que a gente vai precisar, tá? Então, vamos lá. Nós temos lá, dado o ponto A, 2, 3 e menos 4, e o vetor V, 1, menos 2 e 3. Pede-se escrever as equações paramétricas da reta R que passa por A e tem direção de V. Então, isso quer dizer que é bem fácil, já fizemos no exercício passado. A teoria é P é igual a mais TV, coordenada a coordenada, porque o exercício nos pediu as equações paramétricas. Então, quer dizer que a nossa reta R vai ser formada por x é igual a 2 mais t, y é igual a 3 menos 2t, e z é igual a menos 4 mais 3t. Pronto, estão aqui as nossas equações paramétricas em relação ao ponto A e ao vetor diretor V. Letra B pede para a gente encontrar dois pontos B e C, quaisquer, que tenham parâmetros t igual a menos 1 e t igual a 4. Se nós já calculamos as equações paramétricas, então é só substituir o 1 no t e o 4 no t também. Então, quer dizer que para t igual a 1, nós vamos ter o seguinte, x é igual a 2 mais 1, y é igual a 3 menos 2 vezes 1, e z é igual a menos 4 mais 3 vezes 1. Ou seja, quem que vai ser o nosso ponto aí? Em t igual a 1, 2 mais 1, 3, 3 menos 2, 1, menos 4 mais 3, menos 1. Tá na mão. E para t igual a 4? Para t igual a 4, que é a outra parte do exercício.
ele nos diz assim, que eu tenho x é igual a 2 mais 4, y é igual a 3 menos 2 vezes 4, e z é igual a menos 4 mais 3 vezes 4. Ou seja, o ponto resultante vai ser 2 mais 4, 6. Próximo, 2 vezes 4, 8, menos 3 é menos 5. E 3 vezes 4 é 12, menos 4 é 8. Tá aqui os nossos 2 pontos com os parâmetros que o exercício nos pediu, t igual a 1 e t igual a 4. Certo? Continuando o mesmo exercício, gente. Determinar o ponto dr, cuja abscissa é 4. A abscissa é 4, quer dizer que é o valor da coordenada x igual a 4. Concordam comigo? Então, a abscissa 4 é um x igual a 4, tá? Então, quer dizer que eu preciso mexer na coordenada que tem o x. Então, eu tenho assim, x é igual a 2 mais t. Então, resolvendo essa equação aí, eu tenho 4 é igual a 2 mais t. Porque 4 é o valor de x, que é o que o exercício quer. Então, quer dizer que para que esse x seja igual a 4, eu tenho que achar um valor de t. E esse valor de t vai ser 2, certo? Se eu preciso do valor t 2, então agora eu vou calcular a equação em t igual a 2. Em t igual a 2, eu tenho lá x é igual a 2 mais 2, y é igual a 3 menos 2 vezes 2, e z é igual a menos 4 mais 3 vezes 2. Então, nós vamos chegar ao ponto 2 mais 2, 4. 2 vezes 2, 4 negativo com 3 positivo é 1 negativo. 3 vezes 2 é 6. 6 positivo com 4 negativo é 2 positivos, certo? Então, está aqui a nossa abscissa 4, como o exercício nos pediu. Letra D nos diz o seguinte, que pede para verificar se os pontos D, 4 menos 1 e 2, e E, 5 menos 4 e 3, pertencem a essa nossa reta R. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se o T vai ser o mesmo nos parâmetros aí, porque se o T der diferente, resultar diferente, quer dizer que a reta não pertence. E se o T resultar igual, então quer dizer que pertence. Então, vamos lá testando o ponto D, que tem coordenadas 4, menos 1 e 2. Então, nós temos lá, nas equações paramétricas, eu tenho 4 é igual a 2 mais t. Menos 1 é igual a 3 menos 2t. E 2 é igual a menos 4 mais 3t. Daí, resolvendo essa primeira equação aqui, nós temos t é igual, 2 passa para lá, 2. Daí, aqui embaixo, t é igual 2t, o 3 passa para lá, vai ficar 4 negativo, divididos por 2 negativo, fica 2 positivo. E aqui, eu tenho t igual 4 passa para lá, positivo, fica 6. 6 divididos por 3 é 2. Então, quer dizer que a conclusão é que o ponto D pertence à nossa reta R, certo? Agora, vamos testar o ponto E. O ponto E tem coordenadas 5, menos 4 e 3. Bora lá, então. Nas equações paramétricas, eu tenho 5, que é igual a 2 mais t. E tenho menos 4 é igual a 3 menos 2t. E tenho também 3 positivo, desculpa, 3 é igual a menos 4 mais 3t. Então, resolvendo a primeira equação aqui, eu tenho t é igual 5 menos 2 é 3. Tá aqui. A segunda, t é igual, o 3 passa para lá, dá menos 7
menos 7 divididos por 2 dá 7 sobre 2. E já vi que não deu aqui. Conferi minhas contas e já não deu, né? Então, quer dizer que aqui embaixo também vai dar tilt, né? O 4 passa para lá positivo, 4, 5, 6, 7, 7 divididos por 3, então T é igual a 7 terços. Então, todos esses T's diferentes, eles me traduzem que o ponto E não pertence à reta R. Tudo bem? A letra E de exercício me diz para determinar que valores de MN o ponto F, M5N, pertence à reta R. Então, o que eu faço? Da mesma forma que eu fiz no anterior, para verificar se pertencia ou não, eu vou substituir o ponto F, M5 e N aqui no ponto P e resolver a nossa equação, certo? Então, assim, nós temos lá M é igual a 2 mais T, 5 é igual a 3 menos 2T, e N é igual a menos 4 mais 3T. Dessas equações paramétricas, nós estamos vendo que essa do meio aqui, a segunda equação, nos fornece o valor de T. Então, assim, o 3 passa para lá negativo, vai ficar 2 positivo, divididos por 2 negativo, vai ficar T igual a menos 1. Isso? Se T é igual a menos 1, então eu já posso substituir nas equações. Aqui vai ficar M é igual a 2 menos 1, ou seja, M vai ser igual a 1. Tá aqui na mão, já encontramos o valor de M. E N da mesma forma. N é igual a menos 4 mais 3 que multiplica menos 1. Ou seja, N é igual 3 negativo com 4 negativo é 7 negativos. Tá na mão, então, o valor de MN, certo? E, por fim, para finalizar a nossa aula 11D, nós temos lá, escrever as equações paramétricas da reta T que passa por A e é paralela ao eixo dos Y. Então, eu preciso de uma T paralela ao eixo AY. Então, quer dizer que eu vou ter o resultado, um vetor J, que vai ser 0, 1 e 0. Então, se esse é o nosso vetor diretor 0, 1 e 0, então eu posso montar já as nossas equações paramétricas. Ou seja, x é igual a 2 mais 0 vezes t, y é igual a 3 mais 1 vezes t, e z é igual a menos 4 mais 0 vezes t, em relação ao nosso vetor diretor J. Então, quer dizer que a nossa reta T, que estamos procurando no nosso exercício, vai ser x é igual a 2, y é igual a 3 mais t, e z é igual a menos 4. E tá na mão. Certo? Obrigada a todos. Na sequência vem a aula 11E. Beijos!